O ex-deputado Tony Garcia denunciou aqui no Meteoro o risco de várias lava-jatos. E temos também a jornalista Daniela Lima evidenciando as investidas contra o STF. Vamos refletir um pouquinho sobre isso com o Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Tony Garcia, que foi usado aí praticamente como um espião pelo Moro, fazendo aí denúncias graves, né? Fazendo denúncias gravíssimas, Sofia. E qual que é o lance, gente? Isso também vai estar presente no nosso Metro Repórter. Isso pode ser um germe de uma série de lava-jatos. Tem uma apuração da Daniela Lima que ela está fazendo pelo UOL e pelo TMC, que vale a pena eu trazer para vocês aqui. Vamos trazer aqui um trechinho da fala dela de manhã na rádio, que era a antiga Transamérica, né, gente? Vamos lá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. O Supremo foi inteiro arrastado para a crise do Master. Antes se restringia a 2 personagens, depois espalhou de um jeito, irmãos. Inclusive atrapalhando o nosso encontrinho de sexta-feira, hein, gente, antes do carnaval. Pois é, tínhamos um encontrinho marcado que caiu. Mas enfim, vamos falar disso daqui a pouco. Acho muito difícil que um tipo de acordão desse prospere, porque, assim, esse é um tipo de caso que ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele é tão grande, qualquer tentativa de contenção volta-se contra o agente, sabe assim? Aquela lei da física, toda ação direta terá um efeito contrário proporcional, exatamente. Então, acho muito difícil que esse tipo de acordão prospere, até porque tem muita gente no Congresso interessada em continuar explorando também a crise do Master como recurso eleitoral. Então, assim, é um choque, digamos, de interesses, e ele não vai produzir nada além de muito ruído, muito barulho, eu acho, a essa altura do campeonato. Agora, Dani, só para a gente comentar uma notícia do fim de semana, Edson Fachin, então, em relação ao afastamento do inquérito da Polícia Federal, de suspeição do ministro Dias Toffoli. O que a gente pode dizer sobre isso? Porque foi uma notícia que foi um fato que aconteceu no fim de semana e hoje a gente, então, acorda, né, nesta semana com esse fato. Joana, vamos aqui, né? Fachin formalizou uma decisão que foi tomada pela ampla maioria dos ministros. Eles assinaram de forma unânime, mas pelos relatos que foram publicados pelo o site Poder 360, vamos rememorar aqui o que aconteceu na sexta-feira, que eu lamentei o fim do nosso encontrinho. No pré-carnaval. Exatamente. O site Poder 360, houve uma reunião na semana passada no Supremo Tribunal Federal para definir o que fazer para tentar arrefecer a crise do Banco Master, que foi ampliada depois que o UOL revelou, reportagem feita por mim e pelo Fábio Serapião, que a Polícia Federal havia entregado ao presidente do Supremo, Luiz Edson Fachin, um novo grupo de achados, ou seja, material que foi encontrado nos aparelhos, plural, de Daniel Porcaro, o dono do Banco Master. Que material é esse? Lá há uma série de citações a políticos com foro de prerrogativa de função, ou seja, deputados e senadores. Essas citações têm a ver com crime de corrupção, segundo a Polícia Federal. Há citação também a órgãos públicos, tá? Para interferência no funcionamento desses órgãos. E havia menções ao ministro Dias Toffoli. Sofia, a Dani está falando no UOL e no TMC que o Supremo Tribunal Federal está sendo tragado para o escândalo do Master e tragado para as questões do governo Lula. Se tinha menção de outros políticos lá, se tinham menções a instituições que estão vazando informações ilegalmente ou tá tendo outro tipo de esquema, por que só vaza a informação do Toffoli? Gente, eu não tô defendendo o Toffoli. Por que só vaza isso aí do celular do Vorcaro, gente? Tem alguma coisa muito errada acontecendo, tá? Tem uma coisa muito errada acontecendo. O CFPF tá perguntando como é que a Dani Lima tá sabendo dessas coisas todas. Porque ela tem fontes, né, gente? Ela deve estar conversando com ministros. É isso que tá acontecendo. Tá acontecendo irregularidades na investigação. Vamos para o texto dela específico para entender. A crise de imagem arrasta o Supremo Tribunal Federal para a eleição e dá gás para a oposição de Lula. Vamos lá.
A crise de imagem que dragou o Supremo Tribunal Federal nas últimas 2 semanas inseriu um novo ingrediente no panorama da eleição deste ano e tende a inflar o discurso da oposição, seja no campo da disputa presidencial, seja em relação aos estados. A avaliação é de publicitários e marqueteiros que estão em campo, levantando dados para as mais diversas candidaturas do Brasil afora e foram ouvidos pela coluna. Qual que é a fonte da Dani? Tá aqui, ó. A avaliação é de publicitários. A Dani, inclusive, estava conversando com a equipe do Tarcísio e marqueteiros que estão em campo, levantando dados para as mais diversas candidaturas do Brasil afora e foram ouvidos pelo UOL. A investigação do Banco Master arrastou inicialmente 2 nomes da corte para o debate público sobre a conduta de ministros, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. O primeiro era relator do caso, mas acabou deixando o posto depois que a Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo Tribunal Federal material encontrado em aparelhos de Vorcaro que mencionavam negócios com Toffoli. O episódio foi revelado pelo UOL. Segundo, passou a ser alvo de questionamentos na imprensa após o jornal o Globo revelar que sua mulher, a advogada Viviane Barsi de Moraes, tinha um contato com o banco de Daniel Vorcaro. O problema é que depois toda a corte acabou exposta pelo vazamento de trechos do que teria sido debatido durante a reunião secreta que selou a saída de Toffoli da relatoria do caso Master. Para quem quer saber, essa informação sobre a reunião foi vazada pelo Mário Sabino e nós fizemos um corte aqui no Meteoro Brasil sobre o caso. O material foi publicado pelo site Poder 360 e deixava evidente que a corte optou por uma saída política e corporativista ao analisar os achados da Polícia Federal. A segurança, neste momento, deixa de ser o grande tema da eleição e a sensação de desequilíbrio institucional entra em cena como um componente importante do debate na cabeça das pessoas, independentemente do lado ideológico. A ideia de que o judiciário está disfuncional ganha corpo e isso, obviamente, pesa sempre contra quem está no poder, contra quem é visto como establishment, ou seja, o Lula, diz o publicitário Paulo Vasconcelos. Para Vasconcelos, a pregação antissistema, que marcou a eleição de 2018, vencida por Jair Bolsonaro, ganha um novo impulso, e a ideia de que o combate à corrupção passa por uma espécie de reforma geral do Estado, passa a ser um componente eleitoral. A direita, que já vinha priorizando a eleição de senadores com o mote de, desta forma, viabilizar o impeachment de integrantes do Supremo, passa a ter um caso palpável para explorar nos palanques estaduais. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência que melhor performa contra Lula, já é um crítico contumaz da corte também. A percepção é que o Supremo passou a ser uma vidraça e não uma vitrine, também chegou às mãos do governo Lula. Em entrevista ao UOL, por exemplo, o presidente, questionado sobre a discussão de uma reforma do STF, disse não ser a princípio contra o debate de qualquer tema. Já ali fica evidente a tentativa de tomar uma equidistância, afirma o publicitário Paulo Vasconcelos. Isso não está sendo só dito por essa reportagem da Dani Lima, tá, Sofia? O Tony Garcia vem fala com o Joaquim de Carvalho lá no 247 e tem falado para mim também que há um método mafioso, há uma tentativa de novas lava-jatos. É isso que está em curso, gente. Lembrando que existem todas essas críticas ao Supremo Tribunal Federal, Sofia, e ninguém fala sobre o caso no TJ de Minas Gerais, que legalizou abuso contra menor de idade. O escandaloso para essas pessoas é só o Toffoli. Eu não tô defendendo o Toffoli. E você está mutada, Sofia, não estamos te ouvindo. Eu só acho que esse não foi um bom exemplo porque tá todo mundo falando desse caso do TJMG. Não, mas aí que tá. Veja, quem tá falando somos nós na internet. Você tá viralizando, você tá certo. Nos círculos poderosos ninguém tá dando a mínima pra isso. Mas a mínima. Eu tô falando de gente poderosa. Eu não sei, porque isso tá mobilizando bastante gente no legislativo, isso tá aparecendo na mídia hegemônica, não sei. Aparecer tá, claro que vai aparecer, porque assim, se a mídia hegemônica não cobrir, é um escândalo também. Mas enfim, a questão é quanto tempo, né? Quanto tempo vai durar esse caso na mídia hegemônica, quanto tempo que tá durando a questão aí desse gente, que tá ligando pro Toffoli, não liga pra esse caso de abuso infantil, não liga pro cachorro-orelha, não liga pra maioria dos casos que choca vocês. Tô falando sério. Não liga. Porque o objetivo deles, eles não se importam nem com o Toffoli, na verdade. A ser bem sincero, o resort pra eles é uma cagada. Eles estão a fim de bater no Toffoli pra atingir o Lula.
Não é moral, Sofia. Essa que é a questão. É o que o Tony Garcia fala, é máfia. É Lava Jato, gente. É Lava Jato. Não é moral. Eles são moralistas sem moral. São os caras que rezam a Deus e vai pro bacanal do Daniel Valcaro, gente. Essa é a nossa elite brasileira. O Haddad falou, que muita gente aqui no Meteoro não gosta com razão. O Haddad falou para Mônica Bergamo, eu sempre recordo essa entrevista, que nós não estamos vivendo uma era do bolsonarismo, é um inverno da extrema-direita. E que isso vai ser difícil de ser combatido. A elite é Bolsonaro. E se não são Bolsonaro no voto, são Bolsonaro no espírito. Por isso que eles não se importam com os verdadeiros escândalos jurídicos. Porque, Sofia, eu entendo que o caso do TJ choca, mas teve um caso, por exemplo, o Vinícius Segala noticiou isso e teve pouquíssima repercussão. Um cara que ficou preso por furtar um frango congelado. E ninguém falou desse caso. Saiu no Brasil, de fato, saiu no DCM. A elite não se importa com pobres. Eles são pré-históricos. Eles são responsáveis pela repercussão que a gente tem hoje do Banco Master, que não tem nada a ver com banco. É isso, Sophie. Dei um corte forte hoje. Desculpa, gente, se eu discordei com um monte de gente. Não, Pedro. Eu realmente, esse é um caso que eu realmente fico bastante pensando em como lidar com um caso como esse, porque eu não acho que a gente deva se colocar como defensor do STF, ou muito menos do Toffoli. O STF ele tem muitos problemas e que precisam ser endereçados, e que a gente se colocar como os conservadores que querem defender essas instituições é bastante perigoso, porque a população muitas vezes vai se voltar contra essas instituições, e com razão. Sim. E esse caso do Toffoli acaba sendo um bom exemplo disso, porque não tem como você olhar para esse caso aí do Banco Master e do Toffoli, não só o Toffoli, o Xandão também, eu ainda não engoli aquele caso lá da esposa dele. Mas isso acontece em todos os níveis do judiciário, acontece com... Sim, isso é um problema, sabe? A gente não pode passar pano para isso. Dito isso, ao mesmo tempo, é um óbvio ululante que isso está sendo feito um uso político disso. Então, para mim, é esse o ponto. Como você lidar com o fato de que está sendo feito um uso político, que a gente não pode referendar de maneira alguma, porque esse uso político é um uso antidemocrático, porque, vamos e convenhamos, nesse momento é um uso antidemocrático que está sendo feito disso, mas, ao mesmo tempo, sem se colocar na posição de conservadores defensores das instituições que são falhas e precisam ser criticadas por isso. Essa é a minha grande crise toda vez que a gente fala sobre esse assunto. E vou falar uma coisa pra vocês, assim, sendo bem objetivo, tá, Sofia? Porque eu também acho que a democracia é uma farsa em muitos níveis, que o judiciário também é uma farsa em muitos níveis. O problema todo, gente, é que a gente ficar contra o STF, não que o STF não mereça um buzilhão de críticas, tá? É normalizar, Sofia, porque os caras vão acabar apoiando Flávio Bolsonaro presidente. E eu não sei vocês, mas essa alternativa é bem pior. É bem pior. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui com a perspectiva de Flávio Rachadinha presidente. Coisa boa. Meu Deus, não. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.